Existem lugares no mundo que não deveriam estar vazios, mas estão. Cidades inteiras, casas, ruas e até objetos pessoais foram deixados para trás, como se as pessoas simplesmente tivessem desaparecido. Não são apenas construções abandonadas, são histórias interrompidas de forma repentina. O mais estranho não é o abandono em si, mas o silêncio que permanece. Lugares que antes eram cheios de vida, hoje estão completamente parados, como se o tempo tivesse sido congelado. Cada parede, cada objeto e cada detalhe ainda carregam sinais de quem viveu ali. Ao longo da história, diferentes motivos fizeram com que cidades inteiras fossem deixadas para trás. Desastres, mudanças econômicas ou até forças da natureza transformaram esses locais em verdadeiros retratos do passado. Hoje, você vai conhecer 3 lugares reais que foram esquecidos pelo tempo. Lugares que ainda existem, ainda podem ser visitados e que continuam levantando perguntas que ninguém conseguiu responder completamente. A cidade de Pripyat, na Ucrânia, foi criada para abrigar trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl. Era considerada uma cidade moderna para a época, com boa infraestrutura, escolas, hospitais e áreas de lazer. Famílias inteiras viviam ali com uma rotina comum. Crianças frequentavam a escola, adultos trabalhavam na usina e a cidade crescia rapidamente. Tudo indicava que aquele seria um lugar estável e promissor. Mas em 1986, tudo mudou de forma brusca. Uma falha no reator da usina causou uma explosão que liberou uma grande quantidade de material radioativo na atmosfera. O desastre se tornaria um dos mais graves da história. A evacuação da cidade foi rápida e desorganizada. Os moradores receberam a ordem de sair imediatamente, levando apenas o necessário. Muitos acreditaram que retornariam em poucos dias, por isso deixaram grande parte de seus pertences para trás. Com o passar do tempo, ficou claro que o retorno não seria possível. A radiação tornou a região perigosa e Pripyat foi definitivamente abandonada. Hoje, a cidade permanece como um retrato congelado daquele momento. Apartamentos ainda contêm móveis, objetos pessoais e sinais claros de uma vida que foi interrompida. Escolas possuem livros espalhados e brinquedos continuam nos mesmos lugares onde foram deixados. O parque de diversões é um dos pontos mais emblemáticos. A roda gigante, que nunca chegou a ser usada oficialmente, se tornou um símbolo do abandono. Ela representa não apenas uma estrutura parada, mas um futuro que nunca aconteceu. A natureza começou a retomar o espaço urbano. Árvores cresceram entre prédios, ruas foram cobertas por vegetação e animais passaram a habitar a região. O silêncio domina completamente o ambiente. Pripyat se tornou um dos exemplos mais marcantes de como um evento pode transformar completamente uma cidade em questão de horas. O contraste entre o passado cheio de vida e o presente vazio é o que torna o lugar tão impactante. A Hashima Island, localizada no Japão, já foi um dos lugares mais densamente povoados do mundo. Pequena em tamanho, mas extremamente movimentada, a ilha funcionava como um importante centro de mineração de carvão. Para suportar a quantidade de moradores, prédios altos de concreto foram construídos muito próximos uns dos outros. O espaço era limitado, então tudo foi planejado para funcionar de forma compacta. A vida na ilha era intensa. Trabalhadores passavam longas horas nas minas, enquanto suas famílias viviam em um ambiente completamente cercado pelo oceano. Não havia para onde ir além daquele espaço. Apesar das condições difíceis, a ilha tinha uma estrutura completa. Existiam escolas, comércios e áreas de convivência. Era praticamente uma cidade isolada, funcionando de forma independente. Com o passar do tempo, o carvão perdeu importância como fonte de energia. Outras alternativas começaram a ser utilizadas e a mineração deixou de ser viável economicamente. Em 1974,
a decisão foi tomada. A ilha seria desativada. Os moradores começaram a partir e, em pouco tempo, Hashima ficou completamente vazia. Diferente de outros lugares abandonados por desastres, Hashima foi deixada de forma silenciosa. Não houve um evento único marcante, apenas o fim de sua utilidade. Hoje, a ilha é composta por estruturas deterioradas que resistem ao tempo. Prédios com janelas quebradas, paredes desgastadas e corredores vazios criam um cenário impressionante. O isolamento torna tudo mais intenso. Cercada apenas pelo mar, Hashima transmite uma sensação única de abandono. O som das ondas e do vento substitui qualquer sinal de vida. Ela se tornou um símbolo de como mudanças econômicas podem transformar completamente um lugar. O que antes era extremamente ativo, hoje é apenas uma lembrança física do passado. A cidade de Craco, localizada no sul da Itália, foi construída no topo de uma colina e durante séculos abrigou uma comunidade ativa. Diferente de outros locais, Craco não foi abandonada por um único evento repentino. Seu declínio aconteceu de forma gradual, ao longo do tempo. Problemas estruturais começaram a surgir devido à instabilidade do solo. Deslizamentos de terra passaram a ameaçar as construções e a segurança dos moradores. Além disso, outros fatores contribuíram para o abandono, como dificuldades econômicas e eventos naturais que afetaram a região. Aos poucos, as pessoas começaram a deixar suas casas. Com o passar dos anos, a cidade foi ficando cada vez mais vazia, até que fosse completamente desocupada. O que torna Craco tão impressionante é o estado de preservação. Muitas construções continuam de pé, mantendo a aparência original. Ruas, casas e igrejas ainda estão intactas. Caminhar por Craco é como entrar em um cenário onde o tempo parou. As estruturas permanecem, mas não há presença humana. Isso cria uma sensação única de vazio. O silêncio é constante. O vento atravessa as construções e percorre as ruas estreitas, reforçando a ausência de vida. Craco se tornou um exemplo de como a natureza pode, aos poucos, transformar completamente o destino de uma cidade. Não houve pressa, apenas um abandono inevitável. Hoje, ela é visitada por curiosos e utilizada como cenário para produções, justamente por sua aparência preservada e atmosfera única. Esses lugares mostram que o abandono não significa desaparecimento completo. As estruturas permanecem, mas com elas as histórias de quem viveu ali. Cada detalhe encontrado nesses locais serve como um lembrete de que, em algum momento, houve vida, rotina e planos para o futuro. O mais intrigante é perceber como tudo pode mudar rapidamente. Cidades inteiras podem surgir, crescer e desaparecer, deixando apenas vestígios. E talvez a maior pergunta que fica seja quantos outros lugares como esses ainda existem pelo mundo, esquecidos e silenciosos. A pergunta final continua simples. Você teria coragem de visitar um lugar assim?